Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos nesse nosso novo procedimento aqui, nós da Escola Viva, pensando sempre em você. E não importa esse momento em que a gente está, de quarentena forçada, porque precisamos pensar na nossa saúde, porém, o colégio está adotando essa estratégia para a gente não perder, com certeza, o vínculo que construímos, ao longo do tempo. O assunto escolhido aqui é muito recorrente em vestibulares, trata-se do processo de ocupação do período colonial brasileiro. Desde o século XVI, os portugueses, segundo Frei Vicente de Salvador, que escreveu o primeiro livro de história do Brasil no 17, e ele publicou no princípio do 17, ele lamentava como os portugueses não adentravam território adentro por uma série de motivos, dizendo a famosa expressão: os portugueses arranhavam o litoral feito caranguejos. Então, é a partir do 17 que nós temos aí, atividades que serão responsáveis pela ocupação do território, até então que vai ignorar, o meridiano imaginário de Tordesilhas, que dividia as possessões portuguesas das possessões espanholas. O primeiro assunto aqui escolhido para vocês é o bandeirismo, atividade dos bandeirantes. A palavra bandeira, ela tem uma função militar, porque era uma expedição de ocupação do interior feita pelos paulistas e chama-se bandeira porque escolhia-se um santo protetor dessa determinada missão. E era estampado esse santo na bandeira que conduzia os paulistas sertão ou interior adentro. A palavra bandeirante, ela apareceu depois, só no século XIX. Muitos termos históricos são criados bem depois do evento ter acontecido. De acordo com documentação de época, do século XVII e XVIII, a gente observa o termo sempre paulistas e nunca bandeirante. Tem toda uma mitologia por trás da construção desse processo de heroicização dos paulistas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas voltando aqui, o local de surgimento, dentro da Vila de São Paulo, que é o centro de radiação, que está localizado na capitania de São Vicente, foi uma região que tornou-se, com o passar do tempo, pobre e isolada. Agora vocês guardem essa informação. Ser pobre e isolada, quase não recebeu influência da metrópole portuguesa. Quase não recebeu influência da cultura europeia. Isso significa que os paulistas, eles vão se servir daquilo que tem em abundância em seu território, cultura indígena. Então, os paulistas terão uma forte influência cultural, proveniente, das tribos indígenas que circundavam São Paulo colonial. Então, uma região em que os habitantes não teriam dinheiro para adquirir mão de obra escrava africana, isso significa que eles vão usar aquilo que tem grande abundância, mão de obra indígena, para escravizá-los e, segundo algumas interpretações, parte desses indígenas capturados eram vendidos para regiões que tinha alguma carência no fornecimento regular de africanos, principalmente no contexto histórico de dominação holandesa, porque os holandeses, quando dominaram Pernambuco, eles passaram a monopolizar também os centros fornecedores de escravos africanos para a América. Porém, eles levavam esses africanos apenas para as áreas em que eles dominavam, Ou seja, da região de Sergipe até o Maranhão, território esse conhecido como Nova Holanda. Mas voltando aqui, região pobre, isolada, parca, ínfima influência europeia, significa que o bandeirante ele vai mais usar arco e flecha do que arma de fogo. Alguns bandeirantes são de origem portuguesa, como Antônio Raposo Tavares, alentejano,
A maioria esmagadora dos envolvidos são mamelucos, fruto do cruzamento do branco com o indígena, ou então os próprios indígenas, caçando outros indígenas para serem escravizados, tá? Então a atividade das bandeiras, ela é particular e significa que a coroa portuguesa não teve o consentimento, a autorização, a ciência da existência delas. As expedições oficiais aprovadas pela coroa portuguesa são conhecidas como entradas. Os tipos de bandeiras que nós temos aqui: ciclo de caça ao índio ou de preação, ciclo do ouro ou prospecção mineral e o sertanismo de contrato. Preação, aprisionamento, também é outro sinônimo, depende do livro de história que você tem informação, e caça ao índio. Então eles entravam sertão adentro com essa finalidade: se servir do negro da terra, como era apelidado o nativo da América, era negro da terra, de acordo com fontes históricas, que são indígenas, para usá-los em São Paulo. E segundo algumas interpretações, existe questionamento, esses paulistas eles vendiam para outras regiões que tinham carência do fornecimento regular de escravizados negros de origem africana. Havia uma forte oposição por parte de religiosos, notadamente membros da Companhia de Jesus, os jesuítas. Porque os bandeirantes, eles davam prioridade à destruição das missões jesuíticas, porque os jesuítas já estavam fazendo um trabalho, a priori, de catequização e, ao mesmo tempo, de adestramento desse indígena. Então era um indígena mais manso. Era mais preferível esse índio em missão, em redução ou aldeamento jesuítico, do que um índio disperso e solto, bravio, na mata adentro. É um índio que já estava acostumado com um certo ritmo de trabalho. Era melhor para trabalhar com esse índio, já que o jesuíta já tinha feito um trabalho mental, desenvolvendo a catequese, entre outras atividades. O outro ciclo, o ciclo de prospecção mineral, ou de ciclo do ouro. No final do 17, vocês estão observando aqui, você vai ter o achamento de ouro em Minas Gerais, por parte dos paulistas bandeirantes, e posteriormente, no século 18, o achamento também de ouro em Mato Grosso e Goiás. É interessante a gente notar também as monções que partiram do rio Tietê, em São Paulo, sempre o centro irradiador. Eram expedições fluviais, portanto percorriam os rios, para o abastecimento de víveres, comidas, para Mato Grosso e Goiás, área de garimpo. Existia também uma outra modalidade, que é o sertanismo de contrato. A área de atuação é o Nordeste. Eram bandeirantes paulistas contratados, como eles já tinham uma certa intimidade, corria fama no tratamento do índio, eles sabiam muito bem tratar, contornar revoltas e ataques indígenas. Então eles eram contratados por senhores de engenho, no Nordeste, para abafar ou acabar com ataques ou revoltas indígenas. E também para capturar negros que haviam fugido e principalmente, organizando aí quilombos. É o episódio aqui do sertanismo de contrato, que você tem a destruição por parte do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, do famoso quilombo dos Palmares. Existe também uma mitologia por trás dessa heroicização, dessa mitificação sobre os bandeirantes paulistas. Se fizermos um rastreamento sobre essa mitologia, a gente tem que voltar lá no século XVIII. Eu cito aqui 2 cronistas, que seriam responsáveis por esse processo de heroicização ou mitificação do bandeirante. A gente tem que entender que o bandeirante, ele é fruto da sua própria época, de uma região pobre e isolada. Portanto, se ele caça índio é por uma necessidade, porque ele não tem condição de adquirir escravos africanos. Porém, a visão mítica não enxerga esse lado. Tenta reabilitar a figura do bandeirante
como um ancestral conectado com a nobreza tradicional portuguesa. No século XVIII, então, eu destaco o cronista paulista Pedro Taques de Almeida Paislene, sobrenome de Bandeirante, que fez uma genealogia nobiliárquica, ou seja, uma árvore genealógica para mostrar que os bandeirantes eram descendentes de uma nobreza proveniente de Portugal e, portanto, fiéis vassalos dos reis portugueses. E o santista, um frei beneditino, que é o Frei Gaspar da Madre de Deus. Outro responsável pelo processo de mitificação em torno da figura dos bandeirantes paulistas, nós temos um viajante francês, o Auguste Saint-Hilaire, que veio aqui no século XIX e cunhou a expressão que vai ser posteriormente, no século XX, usada por muitos historiadores, responsável pelo engrandecimento de São Paulo. Vai cunhar a expressão raça de gigantes. No século XX, no momento inicial da República Velha, que vai de 1889 a 1930, especificamente no período em que paulistas e mineiros revezavam-se no poder, a República do Café com Leite, você tem uma próspera produção historiográfica em torno da valorização dos feitos paulistas. Inclusive, nesse período, você tem a forte atuação de uma instituição, que é o Instituto Histórico Geográfico Paulista, também responsável por uma historiografia bandeirante. Na década de 30, no momento em que Getúlio Vargas se encontrava-se no poder, é o início da Era Vargas, portanto o fim da República Velha ou Café com Leite, em 32, os paulistas lançaram a bandeira do movimento constitucionalista. E a ideia era supervalorizar o estado de São Paulo diante de outras regiões ou estados brasileiros. É nesse momento que a imagem do bandeirante novamente reaparece, resgatando, aí você tem cartazes de época em que o movimento constitucionalista mostra o bandeirante gigante esmagando um boneco, e esse boneco nada mais é do que o próprio Getúlio Dornelles Vargas, acusado de ser um ditador em potencial. E aquela visão de que São Paulo é a locomotiva puxando outros vagões que, por sua vez, caberia ao papel dos outros estados.